Bom, tudo começou quando eu tinha 10 anos, em 1999. Eu morava com a minha avó e o meu pai no sítio ao lado da Granja Shinoda. Eu fui criada pela minha avó e pela minha tia. Nós moramos uma época com meu pai nesse sítio. Na mesma semana do acidente em que eu vou contar, minha tia e minha avó tinham ido passar alguns dias no Paraná, na casa de outra tia, de férias. Meu pai namorava a irmã do marido da minha tia, pois meus pais são separados, desde os meus 2 anos de idade. Bom, meu pai falou para mim, naquele dia, que à noite nós iríamos sair. Fiquei toda feliz, pois gostava de sair e estávamos só eu e ele. Dei muita risada e hoje lembrando, até parece uma coisa engraçada, mas na época para mim foi emocionante. Naquela noite, ele me deu R$ 20. Aquilo para mim era uma felicidade que não cabia no peito, porque meu pai nunca tinha me dado nada. Para mim era como se fosse um presente, porque eu nunca tive ele presente na minha vida, nunca tinha ganhado nada dele até então. Fiquei muito feliz. O dia passou e chegou a tão esperada noite. Nos arrumamos e fomos. Meu pai tinha um carro, era uma Brasília amarela. Nós fomos e passamos na casa da minha tia Lúcia primeiro, porque a namorada do meu pai estava lá esperando por nós e todos eles também iam conosco. E lá partimos a gente. Fomos em um karaokê. Na época, era do lado da rodoviária aqui em Porto Feliz. A noite foi em si muito divertida, muito feliz. Eu tinha amado aquele momento de estar com o meu pai curtindo aquela noite. Porém, meu pai tinha bebido um pouco mais. Não devia, mas acabou acontecendo. Pois quando meu pai se separou da minha mãe, foi através de um adultério. A mulher com que meu pai traiu a minha mãe bebia e ensinou meu pai a beber, porque até então meu pai não sabia o que era bebida. Ficamos lá e tal, e aí nós voltamos para a casa da minha tia para deixar todo mundo. Mas a namorada do meu pai e a filha dela, que estavam junto com nós, iam voltar para o sítio com a gente. Minha prima também ia, mas ela era pequena, mas a minha tia não deixou. E que bom, mal sabíamos nós o que nos esperava naquela volta. Chegando na entrada da Shinoda, meu pai foi para o acostamento. E quando meu pai foi atravessar a pista, do outro lado, o carro que estava vindo, sentido contrário de Sorocaba para Porto Feliz, foi ficando com a luz forte, farol alto. Eu me lembro que olhei, a luz do outro lado do carro estava muito forte. E aí então não vi mais nada. Esse carro vinha de Sorocaba para Porto. E de Porto para Sorocaba, uma carreta vinha muito rápido atrás de nós. E o motorista, creio eu, que se assustou e tombou a carreta. E Deus estava lá, cuidando de tudo, cuidando de todos nós, porque todos nós estávamos sem cinto. Eu voei pelo vidro do carro, e se a carreta não tivesse tombado, podia ter passado por cima de mim. Na hora, um amigo do meu pai estava passando, parou e nos socorreu, pediu ajuda. E tentou falar com meu pai, porque meu pai estava preso na ferragem, mas estava acordado. Ele pediu socorro e eu fui levada para a regional de Sorocaba. E meu pai, a namorada dele e a filha dela foram para a Santa Casa de Porto Feliz. Quando eu cheguei na regional, eu não sei como me avaliaram, não sei como era naquela época, mas ao chegar lá, eu fui dada como morta. Entraram em contato com a minha família e ligaram avisando: olha, a Roseli veio a óbito. Não resistiu. Imediatamente ligaram para o patrão do meu pai, pois ele era médico de um hospital em São Paulo. Como ele era médico-chefe, ele conseguiu entrar em contato com a regional e falou com eles que não era para mexer no corpo até ele chegar na regional. E quando ele chegou, eu lá estava, viva. Eu estava parecendo um monstro, pois o meu maxilar saiu do lugar, em cima e embaixo, e os ossos dos meus olhos estavam todos quebrados, e uma carne esponjosa saiu para fora do meu nariz. Meu cabelo era só gasolina.
estava puro combustível, dado um nó. Eu fiquei alguns dias em observação nesse processo. O maxilar foi colocado no lugar. Passei por uma cirurgia para refazer os ossos em volta dos olhos, pois meu pai foi mandado para a regional para passar por uma cirurgia, porque ele quebrou o fêmur e colocou o pino. Ficou pouco tempo andando de muleta e logo saiu do hospital. A namorada dele cortou a cabeça e alguns machucados, e a filha dele quebrou o braço e engessou. A mais grave mesmo fui eu. Fiquei 3 meses na UTI, mais 1 mês no hospital, no quarto. Durante 3 meses, o meu alimento era uma sopa, que parecia um suco de laranja. As pessoas até entravam dentro do meu quarto e falavam, oba, um suco de laranja. E eu falava, não, é o meu alimento, porque eu não conseguia comer direito. Fazia xixi numa comadre, tomava banho. Quem ficava comigo me ajudava a tomar banho, porque eu tomava banho sentada numa cadeira, não conseguia ficar em pé. Nesse tempo, foram muitas pessoas que me visitaram, que cuidaram de mim. Lembro de cada uma delas e me sinto grata. Foram tias, conhecidas, amigas da família, e eu tenho pura gratidão por cada um que passou por lá. A minha cirurgia durou um dia inteiro. Começou cedo e acabou às 5 da tarde. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Porém, fiquei com linha nos olhos, porque a cirurgia foi de dentro para fora. Eu estava horrível. Nesse tempo, desse acidente tão grave, a minha mãe, que me entregou para minha avó, aos meus 2 anos de idade, que eu não conhecia, veio de Paraná para cá. E ali nós nos conhecemos. Não conseguia pensar direito naquela época, tirar a conclusão que ela era minha mãe, pois a dimensão de tudo era muito confuso. Quando eu recebi a alta, as pessoas não conseguiam me visitar, porque eu estava muito feia. Algumas pessoas se assustavam, alguns primos pequenos na época até gritavam quando me viram. Se passado alguns dias em casa, eu quis ver o carro do acidente do meu pai. Ele estava aqui num lugar guardado e eu fui lá com a namorada do meu pai e a filha dela ver o carro. E não acreditei porque o carro estava totalmente destruído. Não imaginava como eu estava viva vendo aquele carro. Hoje vejo que o que temos que passar, nós vamos passar. É um processo. Hoje meu pai, mesmo depois de tanto tempo, continuou uma vida alcoólatra, morou na rua, foi internado muitas vezes e até ter um AVC. Ele teve um coágulo de sangue na cabeça por cair bêbado. E aí, ele não teve mais como continuar a beber. E precisou parar ou morrer. Ele tinha que fazer uma escolha. Hoje, ele é totalmente dependente de mim e do meu marido. Ele mora conosco. Eu sofri muito por não ter pai e mãe presente durante a minha vida. E, sinceramente, de certa forma, isso ainda vem à tona muitas vezes. Mas a Nossa Senhora vem curando meu coração a cada dia mais. Eu nunca tive os pais presentes na minha vida. Datas importantes, Dia dos Pais, quando eu era chamado na escola, numa reunião. Meu pai foi casado por muitas vezes, porém, tudo era sempre pro filho das mulheres que ele teve. Nunca foi para mim. Mas hoje vejo esse processo como uma cura para a minha vida, pois cuido do meu pai hoje com muito amor e faço tudo o que ele precisa. E apesar de tudo, de saber que a minha mãe me entregou para a minha avó com 2 anos de idade, que eu fui criada pela minha avó e pela minha tia, que eu sou hoje quem eu sou por conta delas. A minha vida eu devo à minha tia e à minha avó. Eu perdoei o meu pai e perdoei a minha mãe. Hoje meu pai mora comigo, minha mãe e eu temos contato. Eu agradeço a Deus por me mostrar o significado do perdão e do amor. Eu me chamo Roseli, participo do grupo Sagrada Família, na paróquia Nossa Senhora Aparecida.